Então, boa tarde. Hoje eu vou apresentar a minha revisão de pós-operatório no UTI e eu faço questão de me apresentar como Amanda, residente de medicina intensiva. Acho que é a última vez que eu vou poder falar isso. Então, é um tema de certa forma extenso. E por esse motivo, eu tentei dividir de forma que a gente passasse superficialmente por essas questões propostas, sem aprofundar, mas tentando ter uma visão global aí do pós-operatório voltado para a cirurgia gastrointestinal. Então, tendo em vista que de 230 a 310 milhões de cirurgias acontecem anualmente em todo o mundo, e que dentre as internações que acontecem em hospitais norte-americanos, baseado num estudo retrospectivo, 11% dessas internações correspondem a cirurgias de emergência. E, além disso, dessas cirurgias de emergência, os top 7 das cirurgias correspondem a regiões do trato gastrointestinal. Então, pensando nisso e pensando no fato de que o pós-operatório de cirurgia é uma interface muito estreita entre centro cirúrgico e UTI, e que os bons resultados eles vêm a partir tanto do melhor desempenho, né, das duas equipes. Então, pensando nisso, eu acredito ser importante a gente estudar para que a gente tenha argumentos baseados em evidências e que, ao invés de conflitos, a gente possa trabalhar em parceria, visando aí o melhor cuidado para o doente. Então, iniciando aí pelo manejo inicial. É muito difícil falar de fluidos sem mencionar o estudo Rivers. Então, apesar de ter sido uma população totalmente diferente da que eu estou propondo aqui na revisão, era um estudo que demonstrou aí que a hipoperfusão, a hipóxia, ela poderia evoluir para choque, ou, caso fosse possível, controlar essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, baseado nisso, apesar de ter sido um estudo pequeno, unicêntrico, de 260 pacientes, por muitos anos ele acabou guiando os intensivistas para um manejo de fluidos em pequenas alíquotas de 5 mil litros. 5 mil ml, nem tanto, né? Então, continuando aí na busca por uma resposta da melhor maneira de ofertar fluidos no perioperatório, diversos estudos foram acontecendo. Essa meta-análise, ela tentou avaliar qual seria a melhor forma: cristalóide ou coloide, restritivo ou liberal, terapia por metas ou não. E também pensando no fato de que uma maior oferta de volume melhoraria a perfusão, mas, por outro lado, ela também estaria associada a maiores complicações. Essa meta-análise também questionou o que de fato interferia aí nas complicações, se poderiam ser a quantidade de volume em si ou a forma com que esse volume era dado. Então, foi uma meta-análise de 23 estudos com cerca de 4 mil pacientes, e ela foi dividida em 2 estratos. Então, o primeiro extrato era restritivo versus liberal, e o segundo era guiado por metas versus não guiado por metas. Aqui eu trouxe o resultado só de restritivo versus liberal, mostrando que, em relação ao risco de pneumonia, ele era aumentado nos pacientes que tinham uma terapia liberal, bem como o início da movimentação intestinal também acontecia mais tardiamente nos pacientes com terapia liberal. Em relação à infecção, infarto, doença, lesão renal aguda, não havia diferença entre os dois grupos. O mesmo também foi analisado para guiado por meta versus não guiado. Quando pegou um componente de cada um desses grupos e comparou terapia guiada versus
fluido liberal, a gente identificou que com fluido liberal havia maior tempo de internação hospitalar, os pacientes eles demoravam mais para ter um funcionamento intestinal adequado e havia um risco maior de pneumonia. O que é interessante desse achado é que tanto a terapia guiada quanto o fluido liberal foram os dois grupos que tiveram uma maior oferta de volume e que mesmo assim o desfecho no pós-operatório ele foi diferente. Continuando aí nessa busca da melhor forma de oferecer volume, veio o estudo Optimize, que ele foi um estudo multicêntrico, pragmático, controlado, mais uma meta-análise. Então, a proposta dele era avaliar se a monitorização de débito cardíaco teria alguma influência no pós-operatório de pacientes de alto risco que fossem submetidos à cirurgia gastrointestinal de grande porte. Aqui, vale ressaltar que o grupo do estudo era um pouco diferente do que os trabalhos apresentam, que eram pessoas mais velhas, com elevado risco, com diversas comorbidades, e incluía também cirurgias de urgência e emergência. Então, a intervenção, ele era baseado num algoritmo de terapia hemodinâmica de acordo aí com o débito cardíaco e buscava o melhor volume sistólico, baseado na monitorização por lídico, e havia uma infusão contínua de dopexamina, que eu não entendi muito, assim. Enquanto o controle era um tratamento usual. A dopexamina é um inotrópico, né, que a gente não tem aqui disponível, mas só para compartilhar com vocês. E o que foi encontrado nesse estudo é que o desfecho primário, ele não apresentou significância estatística. Então, o número de complicações que eram previamente definidas no pós-operatório e a mortalidade em 30 dias foi exatamente a mesma, foi bem parecida entre os dois grupos. Aqui são aqui são os elementos individuais que eram avaliados aí de complicações pós-operatórias, que isso inclui arritmias, infarto, doença ARDS, lesão renal aguda, então nada disso foi encontrado diferença de significância estatística. O que chama atenção é que, quando avaliado o estudo em si, não houve significância estatística na mortalidade, mas quando ele foi acrescentado à meta-análise, os resultados dele foi acrescentado a uma meta-análise posterior, aí sim teve significância estatística para o grupo de redução da mortalidade, no grupo que fez o uso da terapia guiada por metas. Continuando aí também, embora esses estudos prévios não tivessem mostrado uma melhora, resultados tão satisfatórios quanto eles esperavam, esse estudo FEDORA, ele veio também para avaliar a terapia guiada por metas, no caso aqui foi com catéter esofágico, e a diferença era que eram pacientes de baixo a moderado risco. E aqui o interessante, só voltando, aumentando aqui a imagem, é que os pacientes, eles tiveram complicações significativamente menores no grupo que foi guiado pelo catéter esofágico, mas o detalhe é que, dentre as cirurgias que foram avaliadas, apenas o grupo da cirurgia gastrointestinal que foi significativamente estatístico. Aqui, entre os desfechos primários, ele mostrou aí que teve uma redução para o tempo de tolerância de dieta oral, redução do tempo para iniciar a deambulação, redução do tempo de permanência no hospital e na UTI. Então, esse estudo foi favorável para a questão da terapia guiada por metas. E aí, deixando todos esses estudos para trás, veio o RELIEF, que foi
um estudo multicêntrico, envolvendo um grande número aí de centros, 47, se eu não me engano, de 7 países. E a impressão que eu tive é que ele tentou buscar um equilíbrio. Então, se por um lado a infusão de líquido ela seria positiva, pensando em melhorar a perfusão, melhorar a hipóxia, por outro lado, sabia-se que uma quantidade aumentada de volume poderia estar associada a complicações, e isso incluiria aumento de dificuldade de cicatrização, aumento de infecção de ferida operatória, aumento de lesão renal. Então, esse foi o grupo intervenção, em que ele buscou mimetizar o que era a abordagem tradicional dos centros cirúrgicos. Então, na indução era ofertado 10 ml por quilo de solução salina, e ao longo da cirurgia, 8 ml por quilo, até 4 horas após a cirurgia. Durante a internação na UTI, o fluido de manutenção era de 1,5 ml por quilo. Já no grupo restritivo, a infusão inicial era de 5, bem como em toda a cirurgia, e no pós-operatório a manutenção era de 0,8 ml por quilo. O que eles pretendiam era que isso resultasse mais ou menos na metade do volume do grupo liberal versus o grupo restritivo. E aqui na tabela com baseline, foi então um estudo que envolveu pacientes em média de como se fosse 60 anos, e que a maioria das cirurgias eram cirurgias coloretais, que eram abertas e tinham um tempo mediano de duração de 3 horas. Então, isso representava uma população que era submetida à cirurgia abdominal e que poderiam ter riscos nessa cirurgia. A mediana de infusão no primeiro dia de pós-operatório foi de 6,5 no restritivo contra 10 no liberal, com uma infusão contínua mais ou menos de acordo com o que eles tinham proposto mesmo, de 0,8 e 1,5, e com uma mediana de fluidos acumulados de 3.000 no liberal e 6.000 3.000 no restritivo e 6.000 no liberal, culminando aí num balanço de 1.300 versus 3.000. Então, o desfecho primário, ele foi sem significância estatística, que era apresentar se o paciente era a redução da mortalidade e sobrevida em 1 ano sem desabilidades, né? Então, ela foi exatamente a mesma para os 2 grupos. Já referindo aos desfechos secundários, então, houve um maior número de lesão renal aguda no grupo que foi liberal, restritivo, em que os pacientes, eles precisaram receber mais terapia de substituição renal, e diferente do que era pensado, no grupo restritivo houve uma maior quantidade de infecção no sítio cirúrgico. Todos esses dados foram significativamente estatísticos, e talvez o que pode justificar essa menor quantidade de infecção do sítio cirúrgico possa ter sido redução da perfusão local, levando aí a infecção. Então, de impressão é que esse estudo, ele não motiva a gente a fazer valores muito grandes de líquidos, de volume. A ideia não é essa, mas sim mostrar que um regime moderadamente liberal é seguro, diferente do que a maioria das vezes a gente pensa. No grupo restritivo, houve uma maior quantidade de lesão renal aguda e também uma maior quantidade de infecção de sítio cirúrgico. Agora, falando de coisa boa, vamos falar sobre a dieta. Então, a gente sabe que os pacientes, eles têm uma má nutrição, os que serão submetidos à cirurgia abdominal, e que junto a isso, pós-operatório, ele está muito evidente o tempo aí prolongado de jejum.
Isso pode fazer uma alteração no metabolismo, com alteração da resistência à insulina, levando ao aumento dessa resistência à insulina, e uma diminuição da força muscular. Então, pensando nisso, sabe-se que o início precoce de dieta é controverso e, por isso, buscou-se aí alguns estudos. Essa meta-análise, ela quis avaliar o início precoce de dieta em 24 horas, pacientes que foram submetidos à cirurgia gastrointestinal, e não houve significância estatística para ferida operatória, pneumonia, deiscência da anastomose, mas houve uma significância estatística para a mortalidade. Então, a mensagem dessa meta-análise seria: não há benefício de deixar o paciente em jejum por tanto tempo, e, nesse caso, houve até redução de mortalidade. Uma outra meta-análise, também associada à cirurgia coloretal, também buscou avaliar dieta oral precoce, que era dentro de 24 horas após a cirurgia, versus dieta oral padrão, que seria iniciar a dieta após flatulência, movimento intestinal, ou 24 horas, mais que 24 horas após a cirurgia. Aqui só uma tabela mostrando que os tempos eram realmente bastante curtos, 12 horas, 8 horas. E o desfecho primário, ele mostrou uma redução do tempo de internação hospitalar, que foi significativa, teve significância estatística. Em relação à pneumonia, deiscência de anastomose, como no outro estudo, não houve significância estatística, mas quando fez a análise total de complicações, foi benéfico para o grupo que recebeu dieta precocemente. Então, dar dieta antes das 24 horas parece estar associado aí a uma redução do risco total de complicações. Esse aqui é referente aos desfechos secundários, em que os pacientes não tiveram nem mais nem menos vômito ou precisou voltar à sonda nasogástrica. E, por último, em relação à dieta, esse estudo, ele é mais recente, de 2021, e ele propôs uma avaliação de dieta interal, comparando o que é o tradicional, isso para pacientes que eram submetidos à cirurgia de emergência, à laparotomia de emergência, versus o precoce. Então, o que é mais habitual são que esses pacientes, eles ficam por aí algum tempo com sonda nasogástrica aberta, em jejum, e baseado no fato que diversos RCTs vêm demonstrando o benefício da dieta precoce naquelas cirurgias que são eletivas, a ideia foi avaliar como seria isso para cirurgias de emergência, e por isso foi feita essa meta-análise para estudar essa questão. Sabe-se que a cirurgia precoce, ela está associada, ela é segura, ela está associada a menor tempo de internação, e, além de tudo, ela é satisfatória para o paciente. Então, nessa meta-análise, houve uma redução de mortalidade para os pacientes que receberam dieta interal precoce, pós-cirurgia, e em relação à pneumonia, sepse e complicações relacionadas ao sítio cirúrgico, não houve significância estatística, mas teve aí uma tendência favorável à dieta precoce. Então, falando de profilaxia TEV, em 69 foi feito esse estudo, que era uma comparação entre dois grupos de pacientes que seriam submetidos à cirurgia. Ele queria avaliar o impacto da profilaxia TEV, nesse caso era mais mecânico, e por isso ele dividiu em antes, durante e após. Antes seria meia e mais quantidade de atividades, durante meia elástica e posicionamento da panturrilha para que não houvesse compressão dos vasos, e após seria uma quantidade mais assistida de exercício, cerca de 6 vezes por dia. Não houve significância estatística entre os dois grupos,
mas quando avaliado pela idade, foi demonstrada a significância para os pacientes mais idosos. Então, o que eu tiro desse estudo é que, nesse caso, então, os pacientes idosos, eles se beneficiaram da profilaxia mecânica, e os mais jovens, eles, apesar de não diminuir a quantidade de TVP, diminuiu o tempo em que eles apresentavam essa TVP. Aqui comparando enoxaparina versus heparina de baixo peso, também um estudo multicêntrico, controlado, de 20 centros internacionais. E ele buscou comparar a heparina de baixo peso na dose de 20 miligramas por dia versus a não fracionada 5.000 unidades 3 vezes ao dia. Não houve significância estatística de benefício, embora houvesse aí algo a favor da heparina de baixo peso, pensando que tem uma é mais cômodo, né, para o paciente e para toda a equipe. E houve aí uma sugestão de maior segurança versus uma menor eficácia, mas que também não teve significância estatística. Agora, eu trouxe esse estudo, orientado pelo professor, para a gente tentar discutir junto, embora seja um estudo de pós-operatório de cirurgia de quadril, é muito interessante para se pensar no tempo em que a gente inicia ou não a profilaxia, já que, pelo menos na minha impressão, é uma das questões mais desafiadoras quando se trata desse tema. Então, a gente sabe que na Europa, eles já têm o costume de usar a profilaxia 12 horas antes da cirurgia, enquanto que nos Estados Unidos, a profilaxia TEV ela é realizada de 12 a 48 horas após. Então, esse estudo, ele tentou dividir em três tipos de profilaxia. Seria pré-operatório, perioperatório e pós-operatório. E foi visto nesse estudo que não houve uma redução de risco de TVP quando era feita a profilaxia pré-operatória, bem como também não foi mais seguro em questão de sangramentos quando a profilaxia era feita no pós-operatório. Já no perioperatório, de 2 a 4 horas, ou antes ou após a cirurgia, houve sim uma redução da TVP, mas às custas de uma maior quantidade de sangramento. Pensando agora em antibiótico. Infecção abdominal, ela acontece com grande frequência em todo o mundo, e pensando nisso, foi feito esse estudo Stop It para avaliar quantos dias seria necessário o tratamento dessa infecção abdominal. Então, ele também foi um estudo multicêntrico, que agora eu não me recordo o número de pessoas, mas ele buscou avaliar se uma quantidade reduzida de dias de tratamento da infecção após a cirurgia com controle da fonte de infecção, se ela seria semelhante ao tratamento prolongado. Então, o grupo intervenção foram 4 dias de antibiótico após o procedimento cirúrgico em que houvesse o controle do foco, versus o controle, que era a manutenção do antibiótico por 2 dias após resolução de um desses fatores, que seria a temperatura abaixo de 38, leucócito abaixo de 11.000, e a capacidade do paciente de se alimentar em metade do que era o usual dele, sendo um máximo de 10 dias do uso do antibiótico. Então, nessa tabela aí de desfechos, o estudo ele foi interrompido na primeira análise interina, porque como não houve significância estatística entre os grupos, acabou-se a verba aí para finalizar o estudo. E chama atenção que no grupo que tinha um tempo prolongado de antibiótico, o tempo para se diagnosticar uma nova infecção ou uma
alteração aí do pós-operatório relacionado à infecção, ele era aumentado. Então, no desfecho primário não houve significância estatística, e em relação à infecção de sítio cirúrgico, infecção abdominal recorrente e mortalidade em 30 dias, também sem significância estatística. A mediana de tempo de antibiótico usado foi de 8 dias para o grupo intervenção versus 4 dias para o grupo controle, com significância estatística. E também a mediana de tempo, dias livres de antibiótico, ele foi maior no grupo intervenção, né? A gente usou 4 dias. Então, a impressão que esse estudo passa, né? É que o mais importante de uma infecção abdominal é controlar o foco que está levando a isso. Então, controle por meio da cirurgia. O antibiótico, por um tempo prolongado, ele não acrescenta provavelmente não acrescenta nenhum benefício no tratamento desses pacientes. E, por outro lado, ele pode até estar associado a um evento adverso, que seria o não reconhecimento precoce de uma nova infecção no local. Então, pensando na importância de avaliar a resistência de antibiótico, de diminuir o tempo do uso, e pensando que o STOP-IT, ele trouxe pacientes de baixo a moderado risco, com Apache de 10, não era o bastante para responder a algumas perguntas, né, do que seriam os pacientes mais graves. Assim veio o Durapop, que foi um estudo que ele comparou o tempo de antibiótico de 8 dias versus 15 dias, e esse tempo foi baseado no tempo usual do que eles usam na Europa. Foi um estudo francês esse, né? E era uma população muito específica, que eram pacientes que tinham sido submetidos à cirurgia de controle de infecção abdominal, que tivessem o controle adequado, que as culturas fossem positivas e que, após a cultura, o antibiótico empírico fosse, então, guiado. Aqui, então, foram também homens em volta dos seus 60 anos, mas que com um score de gravidade mais elevado se comparado ao STOP-IT. E basicamente, eles apresentavam muitas semelhanças clínicas entre os dois grupos, mas um maior tempo de ventilação mecânica naqueles que tiveram um menor tempo de antibiótico. Aqui, eles avaliaram, então, o controle do foco cirúrgico baseado nesses critérios de controle do foco, ausência de evidência macroscópica de infecção. É interessante que a randomização desse estudo, ele foi feito apenas no 8º dia. Então, os pacientes eram recebidos, tratados, e só quando chegava no 8º que se decidia se ia estender para 15 dias ou permanecer em 8. E nesse caso aqui, houve significância estatística para que o tempo de 8 dias era benéfico em relação a 15 dias. Então, sem justificativa para esse tempo prolongado de 15 dias de antibiótico, já que não houve significância estatística para a sobrevida entre os dois grupos. Em relação a desfechos secundários, foi interessante que ele não demonstrou, por exemplo, maior recorrência de infecção, se comparado os dois grupos, bem como não mostrou aumento de infecções por bactérias resistentes, nem por emergência de infecções fúngicas, mas claro que isso é num local bastante diferente do nosso, né? Essa coorte, ela foi feita com cerca de 80 mil pacientes, e eu trouxe aqui só para reforçar o que a gente já sabe, né, da ausência de benefício de se manter profilaxia antibiótica depois de 24 horas da cirurgia. E, por outro lado, a duração da profilaxia, ela é
uma associação independente com lesão renal aguda e com infecção por Clostridium. E ainda, falando de lesão renal aguda, a vancomicina também tem uma associação independente. Agora, tem mais uma parte da aula que é de complicações. Eu não sei se já está muito extenso. Gabriel, você quer fazer uma pergunta que eu não vou saber responder? Então, vamos continuar. Então, falando em complicações, fístula e deiscência são complicações muito temidas, tanto para os cirurgiões quanto para a gente da UTI. Deiscência, ela tem uma dificuldade aí de avaliar morbimortalidade, epidemiologia, até por uma dificuldade de definição do que é a deiscência. Mesmo assim, ela é considerada maior quando maior que 1 centímetro ou maior que 1/3 do lumen, e menor quando menor que 1 centímetro e menor que 1/3. Foi feito um consenso em Medin que tentou estipular aí algumas definições, dentre elas a definição propriamente do que é deiscência, que é a descontinuidade da sutura entre duas vísceras ocas. As principais causas, elas estão relacionadas a bactérias, Pseudomonas, Serratia, elas são bem frequentes. Técnica e mecânica, quando existe uma tração grande aí da sutura. Perfusão e relacionado ao próprio paciente, que isso inclui homem de meia idade, tabagista. Em relação ao diagnóstico, ela pode ser temporal, em que avalia precoce e tardia. Precoces são aquelas de 2 a 5 dias, que estão muito mais relacionadas à técnica do cirurgião propriamente dita. E tardia são aquelas de 5 a 7 dias que estão relacionadas a questões isquêmicas de perfusão. Bioquímico, que na verdade é muito mais um valor preditivo negativo do que qualquer outra coisa, tendo em vista a condição que o paciente já se encontra. Imagem, que aí inclui tomografia com contraste VO e IV, e no intraoperatório também pode ser feito o teste aéreo pelo cirurgião e correção no mesmo momento. Esse mesmo Imaging, ele dividiu em graus as deiscências baseadas em necessidade de tratamento, tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Então, pensando aí em manejo, né? A drenagem percutânea, ela é preferencial aí para os abscessos acima de 3 centímetros, e ela pode ser até comparável à abordagem cirúrgica, mas na falha existe um grande risco dela ficar reincidente. Stent também é utilizado tendo em vista que os cirurgiões já têm essa proficiência em outras situações, mas o uso é ocasional por causa do elevado risco de migração do stent. Esse manejo, eu não sei se está certo, mas eu imaginei como se fosse um dique, que se coloca como se fosse um caninho, fere o abscesso, e à medida que ele vai enchendo, ele vai direcionando para esse dique que escorre. Eu não sei se é isso mesmo. Mas depois a gente pode conversar mais. E ele é removido quando o abscesso é descomprimido. A ideia é evitar que aquele abscesso fique forçando a deiscência. Outras possibilidades são vácuo por endoscopia e clipe cirúrgico, mas em algumas situações não tem jeito, o paciente vai precisar retornar para a cirurgia, e aí ela é preferencial naqueles pacientes que têm instabilidade hemodinâmica ou que têm aí condições desfavoráveis ou com peritonite. A abordagem é baseada em achados intraoperatórios, porque na maioria das vezes o que eles vão encontrar é uma fibrose com pus. Então, o que vai acontecer é que vai ser feita a lavagem e em 23% dos casos não há o fechamento do estômago. Em relação à prevenção da deiscência, foi um tema que me chamou a atenção e que ele há muito tempo já é falado sobre isso, não tanto tempo quanto nessa volta, mas cerca de 40 anos existem estudos sobre realização ou não de clister pré-operatório.
Inicialmente, esse tema foi deixado de lado, porque não encontrou benefício, mas depois, com esse estudo, quando ficou pequena essa tabela, desculpa, mas o que chama atenção... Ah, não, desculpa não, eu aumentei. O que chama atenção é que, comparando pacientes que receberam antibiótico isolado versus não receber nada, versus receber antibiótico mais o Clister, aí sim houve benefício da redução de infecção, redução de anastomose, redução de mortalidade com significância estatística. Mas, ainda assim, não existe um consenso sobre isso. Em relação à realização do estoma, sabe-se que existe uma taxa de necessidade de reoperação, a ideia é desviar do local da anastomose o trânsito intestinal, mas que, por outro lado, existe uma redução muito grande da qualidade de vida, o paciente ele precisa internar com grande frequência, e muitas das vezes esse estoma vai ficar aí para o resto da vida. Agora, passando para a fístula, e já está finalizando, é o que aí é uma continuação da deiscência. Então, é um grande desafio, tanto diagnóstico quanto terapêutico, e está associado a uma elevada mortalidade. A maioria dos casos pode estar associada a câncer, a obstrução, mas também em 75% a 85% das vezes relacionada à iatrogenia. A fístula, ela é uma entidade muito importante porque ela envolve até mais, assim como todas as doenças da UTI, mas ela realmente precisa aí de uma abordagem psicológica, da enfermagem, da nutrição, do médico, do cirurgião. Então, é um trabalho multidisciplinar. É um problema de saúde pública, tendo em vista grande número de internações e grandes gastos, e um problema para o paciente e para a família, tanto em questão financeira, mas também em questão de autoaceitação, de autoestima, depressão, ansiedade. Então, ela é definida como uma comunicação anormal entre dois tecidos de epitélio, e ela pode ter a classificação anatômica baseada para onde a fístula vai, sendo cutânea, em bexiga, enfim, ou fisiológica, em que é dividido de acordo com a quantidade de débito, sendo elevado, moderado ou baixo, de 500 aí pro elevado e menor que 200 pro de baixo débito. Pode também ser classificada como profunda, sendo relacionada aí à cavidade peritoneal e peritonite, ou superficial. Geralmente, os pacientes que têm fístula, eles se apresentam com uma tríade. Então, são sepse, distúrbio hidroeletrolítico e a desnutrição. O diagnóstico ele é bem parecido com o da deiscência, eu não vou falar de novo, por isso que eu coloquei o Teletubbies. Homenagem à Ana Clara, só para ela me xingar. Então, em 64, já haviam os 4 princípios cardinais da fístula, que seria correção do déficit volêmico, drenagem do abscesso, controle de efluente e proteção da pele. Isso lá atrás. Nesse estudo, ele trouxe o manejo dividido em 3 fases que eu achei didático. E a primeira fase é o reconhecimento e estabilização. Como é uma parte que a gente pode atuar mais, eu vou deixar para falar daqui a pouco. Segunda fase, que seria a definição anatômica e a decisão de operar ou não. Então, levar o paciente para a imagem, avaliar como é essa fístula e se será abordado ou não. Sendo que de 15% a 71% das fístulas podem fechar, achei uma diferença muito grande, mas que a consequência disso é que nisso de ficar esperando pode atrasar a cirurgia. E a fase 3, que é a cirurgia propriamente dita, que seria a ressecção e a continuação aí depois do trânsito. Então, a fase 1, que é o que para a gente interessa mais, ela é dividida em ficar atento aí para um desbalanço hidroeletrolítico, para sepse, para desnutrição e para o cuidado com a pele.
No que diz respeito ao balanço hidroeletrolítico, quando diagnosticada a fístula, é necessário que a gente seja mais agressivo na reposição volêmica e busque aí corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, sendo a hipocalemia a mais frequente. E junto disso, deve ser rechecado o volume perdido pelo paciente a cada 4 horas, para que assim a gente faça a reposição adequada. Quando se trata de uma fístula mais superior, a reposição ela deve ser feita com soro e o KCl, enquanto quando se trata de pancreática ou duodenal, a reposição ela é feita com bicarbonato. Em relação à sepse, a infecção intraabdominal ela pode ser ou um abscesso ou uma peritonite. Quando é abscesso, existe a possibilidade de ser uma intervenção guiada. Quando é peritonite, aí a indicação é a laparotomia. Em relação à desnutrição, nutrir o paciente é um outro objetivo que a gente deve ter no momento adequado. E a meta calórica seriam 25 quilocalorias de carboidrato e lipídios e 0,8 de proteína, podendo ser maior nas fístulas de alto débito. E não há um nível de evidência para escolher entre dieta enteral ou a NPT. O que a gente consegue é que, no caso da enteral, a gente conseguiria ter as funções do trato gastrointestinal, a preservação da mucosa, as funções hormonais, enquanto que na NPT seria para aqueles casos em que não houvesse tolerância mesmo, ou nas fístulas de alto débito. Quanto aos cuidados com a pele, existe o vácuo, que não é muito estudado, o Fred ficou atento aí aos cuidados com a pele da dermata. Não existe, o vácuo ele acaba sendo... O vácuo ele é importante, mas não existem muitos estudos relacionados, só que por causa dos cirurgiões já estarem acostumados com vácuo em várias outras doenças, acaba sendo aí uma opção. E o controle do efluente, que é importante não só para o manejo da cicatrização da fístula, mas também para o cuidado que a enfermagem consegue oferecer para o doente. Então, essa revisão sistemática, ela trouxe uma meta-análise de 10 estudos, que comparou somatostatina, octreotide e lanreotide, tá? Nem sei falar. E a conclusão foi que somatostatina e octreotide, eles diminuíam o tempo aí de fístula, né? Conseguiriam reduzir o débito, e só que só a somatostatina tinha influência aí no fechamento, mas às custas de uma meia-vida de 1 minuto, com necessidade de infusão contínua de uma droga cara. Então, talvez pensar o risco-benefício, e lembrar sempre que pacientes que têm motivos mecânicos, como seja um câncer, seja uma oclusão, o tratamento com somatostatina, ele acaba sendo um tratamento fútil, já que não vai resolver o problema. Então, esse é um acrônimo de manejo de fístula, que é um resumo aí do que a gente falou. Sepse e cuidado com a pele, nutrição, definição da fístula e definição do plano. Gasparesia e ilho, eu vou deixar aí como um espeto para quem se interessar por continuar. Eu não quis colocar aqui porque eu fiquei com medo de ser muito extenso e a gente perdeu o tempo de discussão. Mas, pessoalmente, eu achei um tema muito interessante de ser estudado e que é muito importante para a gente que está em formação. Como agradecimento, então, eu queria especialmente agradecer o Rodolfo, que gentilmente cedeu aula, um monte de artigo e ficou aguentando eu mandar mensagem para ele o tempo todo, e está aqui com a gente. O professor que também sempre me ajuda, me apresentou um monte de artigo, me ajudou aí na orientação, e vocês pela paciência.
Aqui eu trouxe foto da minha roça, que eu sempre falo. Só. Então vamos lá, Gabriel. Bom, parabéns, Amanda. Eu acho que você trouxe um tema que para a gente é muito importante, e como a maioria de nós é de clínicos, né? De clínicas, eu acho que a gente tem pouca, talvez até interesse em estudar isso, e pela própria falta de experiência, né? E eu acho que foi muito completa a tua revisão. Parabéns. Eu tenho alguns pontos só. O primeiro de todos que me chama a atenção no protocolo que você colocou do Relief, que ele fazia coloide para todo mundo ali, né? E metade, e a mediana de coloide que os pacientes receberam na UTI foi de 400 ml por dia, assim, mais ou menos, né? E a gente fala pouco, e a gente usa pouco coloide, né? Como clínico e etc. E às vezes a gente tem até um certo preconceito, talvez trazendo o que a gente tem de sepse para dentro da UTI em todos os pacientes. Tem alguma coisa específica sobre o manejo de fluido, especificamente em relação a coloide no paciente pós-operatório? Não, mas no protocolo, a gente usa o CDC com monitor de variabilidade de se tivesse tanto no conservador como no liberal, se tivesse, aí as metas de objetivo eram diferentes, ele dava coloide. Você colocou ali no protocolo. Eu coloquei ali exatamente o que era o protocolo. Eu tirei do suplemento mesmo. Ah, então só não vai ser aqui que eu vou conseguir. E, Gabriel, para ser bem sincera, eu não vi nada sobre o coloide em si, por ser pós-operatório. O que eu sei é que fora ele é muito mais usado do que a gente usa, mas por uma questão de custo. Mas não apresentou nada que fosse que piorasse a mortalidade como na sepse. Pessoal, só lembrar que a maior parte dos pacientes eram australianos. A organização foi danzista. E assim, para eles, talvez por conta de curação do sangue, a albumina para eles é livre. Quer dizer, o governo fornece. Se o governo fornece o sangue, fornece a albumina. E assim, só lembrar que a ideia do uso da albumina, da segurança, é o único coloide seguro que a gente tem hoje, por exemplo, contra o esteroide. O SAFE foi baseado na meta-análise do pré-SAFE, que tinha 6% da mortalidade tinha sangramento. E o que eles usam é albumina oncótica, é 4%. Então só lembrar isso, né? Para eles a albumina é livre, eles usam muito mais que a gente, então isso é custo-efetivo para eles. Você vai jogar fora. A se provar. Não, que eu tava falando assim, se você pegar o Relief, se não me engano, ele separa bonitinho quanto que foi a mediana de colóide e de cristalóide. Ele usava Hartmann, mas ele expandia com colóide, se não me engano. E assim, em teoria, tanto faz. Assim, a gente não tem nenhuma evidência de que um é melhor que o outro. Embora quando uma equipe cirúrgica sugere dar albumina, a gente olha torto, né? A gente acha um negócio meio nada a ver, assim. Mas acho que é mais cultural. Uma coisa interessante para vocês é essa conversão. Então, assim, quanto que eu estou dando de albumina, quanto que isso significa de cristalóide, né? A gente tem um trabalho só que ele compara baseado em queda de hematócrito. Então, ele pega as pessoas, dá cristalóide, vê quanto cai de hematócrito, dá colóide, vê quanto cai de hematócrito e tenta fazer esse link, tá? E o poder oncótico da albumina não é tão grande quanto às vezes a pessoa imagina, vou dar 10 gramas de albumina e dar furo depois, porque eu vou puxar todo o líquido do corpo do cara para dentro do vaso e vou tirar na furo, entendeu?
o poder oncótico é muito pequeno, em torno de 2 a 2 vezes e meia o que você está dando de volume. Então 10 gramas é 50 ml, você está dando 100 ml de cristalóide. A verdade, assim, se você não tiver limitação de custo, acho até uma alternativa interessante, porque em termos de volume geral, mesmo contando a expansão que você vai dar, vai ser muito menor do que você vai dar em termos de líquido, né? Mas em termos de resultado em si, em teoria, não tem diferença nenhuma. Mas isso é cultural, a gente usa muito pouco, né? E agora agora não, né? Mas tem ainda o tal do ringer abominado, né? Que é o pessoal joga a albumina dentro do ringer, mas o princípio seria meio que o mesmo. Ao invés de você estar dando 500 ml, você está tentando dar ali 800 ml. Mas acho que é mais questão de economizar volume, talvez. Mas é cultural, assim, total. Eu ia perguntar a vocês, assim, na prática, no pós-operatório de barriga, assim, por quanto tempo você tolera um balanço positivo, até quanto você tolera, ou não tem muita resposta? Assim, balanço é sempre controverso, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente talvez tem que virar um pouco a chave, como a gente faz muito paciente clínico, na hora que pega um paciente cirúrgico, a gente está acostumado a pegar o paciente, jejum G50, dipirona e acabou. Claro que muitos desses doentes vêm com um balanço de intraoperatório mais positivo, né? Você vai ter que avaliar cada caso a caso. Mas às vezes a gente faz isso e o doente não está nem com antibiótico, nem com nada, e você vai olhar as últimas 24 horas, quanto que ele entrou, sei lá, 500 ml. Então, assim, às vezes eu acho que às vezes a gente é restritivo demais. A mediana do grupo liberado do Relief na UTI, tira intra-op, tira etc. O D1 na UTI, se não me engano, ficava em torno de 2.500 a 3 litros, alguma coisa assim. Não é um objetivo que eu costumo ter na minha vida. O grupo restritivo deles era em torno de 1.500, que é algo muito além do que a gente costuma deixar, entendeu? Então, assim, a questão é só lembrar que a gente tem uma tendência a ser hiper restritivo, que às vezes a gente puxa isso de outras patologias, que não necessariamente seja seguro, tá? Então, geralmente, eu avalio caso a caso, especialmente se o doente tem sonda nasogástrica com alto débito, vômitos, etc e tal, e fico entre 1.000 e 2.000 dia, tá? Buscar um balanço positivo, da minha cabeça, geralmente eu busco em torno de 1.000, que eu acho que é ok ali, sabe? Evitar alguma coisa, mas assim, tem uma evidência para te falar que isso é melhor, assim, cara, do Relief é isso, mas assim, o que a gente faz na prática não é o Relief, sabe? Então só tomar cuidado com isso. Em relação à disfunção renal, cara, é uma guerra, né? Assim, toda vez que você vai tentar manter pressão mais alta ou mais volume, você sempre tem uma creatinina menor. O tanto que isso é impactante para o doente é uma grande discussão também, né? Mas uma grande preocupação é a relação edema de anastomose e deiscência. No Relief não teve diferença de deiscência. Só que metade dos pacientes eram cirurgias coloretais, que classicamente tem uma incidência de deiscência muito baixa, de 0 a 4%. Então, eu não sei se é tão segura, por exemplo, num esofagé. Um esofagé já é uma cirurgia que eu tendo a levar bem mais seca. E às vezes o cirurgião pede para você levar ela seca. Fala, cara, vamos evitar volume aí, porque ele tem o medo da deiscência da anastomose e eles sabem que o edema vai levar a deiscência da anastomose. Então, acho que depende também da cirurgia que você está lidando, né? Mas assim, não tem uma receita de bolo exata, não. Você acha que a gente subdiagnostica hipertensão intraabdominal e que tipo de paciente que você mediria PIA no pós-op? Assim, que subdiagnostica com certeza, né? Porque a gente não mede, então, assim, com certeza a gente subdiagnostica. Que tipo de paciente? Cara, pacientes com patologias intraabdominais que não evoluem conforme o esperado, a não ser que você tenha uma causa clara e evidente, vale a pena medir, porque a PIA não é um negócio de outro mundo de medir, sabe? Valeria a pena. E assim, cada vez fica mais claro o seguinte, né? Então, o problema grande da hipertensão intraabdominal
é quando você mantém a mesma PAM com uma pia maior, essa diminuição gera a tal da PPA, que é o mesmo conceito da PPC. Que parece meio balé lá, agora os caras querem inventar pressão de perfusão medular, pressão de perfusão da barriga, pressão de perfusão de tudo. Mas assim, a gente tem uma evidência cada vez mais robusta que conforme essa pressão de perfusão abdominal vai reduzindo, o fluxo vai alentecendo. E na barriga, diferente de outros lugares, é muito fácil avaliar o fluxo mesentérico. Então o fluxo mesentérico cai, pH sobe, você começa a fazer acidose, e isso gera um estado de hipoperfusão abdominal. E talvez seja a explicação de se aumentar o tempo de ilho, de você aumentar a deiscência, de aumentar a infecção local. Então isso é algo que realmente vale a pena avaliar. Então, em resumo, pacientes pós-operatório de cirurgia abdominal. Tem um clássico? Tem. Pacientes que têm correção de hérnia abdominal gigante. É o clássico que a gente pega hipertensão intraabdominal, sabe? Pacientes que foram para fechar a parede. O cara estava num Bogotá, ele estava num damage control e ele foi para fechar a parede. É um cara que você tem que ficar mais esperto. O cara está evoluindo de uma forma inesperada, se não tem uma causa óbvia, eu acho que vale a pena medir quase que sempre nesse cenário. Amandinha, na parte de manejo de fluidos, na sua utilização, eu fiquei curioso com o negócio. Você falou de um estudo que usou, acho que um balão esofágico para manejo de fluido, uma coisa assim. Eu não entendi exatamente como assim, débito... Dobro esofágico para ver o débito cardíaco. Entendi. Não sabia. Nossa, não sabia. Legal. Com essa sonda esofágica. Isso. Só que... Isso. Por isso que ela é boa para intraoperatória, entendeu? Porque passa e tira. Acabou a cirurgia, tira e leva para UTI, entendeu? Mas serve para intraoperatória. Não, isso, você só passa lá e vê. Porque aí você não passa, é no esôfago, né? Entendeu? Eu acho que o risco acaba sendo um pouco menor, assim. O V1000 você precisa de uma artéria femoral, né? Entendeu? Que você pode perder uma perna por causa disso, né? Que é radial, né? Bom, mano, eu acho que só queria te parabenizar, ficou muito legal a revisão, você passou por vários temas interessantes aí. Eu, assim, só tentando falar um pouquinho dessa parte de fluido, que é o que vocês mais se preocuparam aí, assim, o intraoperatório, quem vai tocar é o anestesista, não é a gente. O problema que eu vejo do Relief é que ele misturou dois momentos diferentes, eu já falei isso com vocês, né? Intraoperatório é fase de otimização, pós-operatório já é outra coisa, né? Mesmo pós-operatório imediato, talvez por algumas horas você poderia achar que é uma extensão ainda, mas 24 horas já é outra coisa, né? Já está acontecendo outros fenômenos ali. A fase de a gente ser talvez mais agressiva no intraoperatório, e aquela revisão sistemática que você trouxe era muito importante, porque o que ela traz? A gente fica muito falando do volume de fluido, não é só o volume que importa, é como eu dou esse fluido. Se eu dei a mesma quantidade de fluido, mas para um doente, eram pacientes que não eram fluido responsivos, e eu dei fluido, esse paciente ele definitivamente não se precisava daquilo, e às vezes você tem gente que era fluido responsivo, que talvez tivesse algum benefício em termos de ganho de débito, etc. Aí, para isso, a gente que eu teria que dar. Então, quando você titula de uma forma mais adequada, aparentemente é um pouco melhor, né?
Tá? Eu acho que esse que é o recado que fica, mas isso não está em nossas mãos. É o anestesista que vai acabar fazendo isso. E eu acho que o que o Rodolfo falou é muito verdade. Eu acho que, assim, para mim, pós-operatório, se o paciente não tem nenhum sinal de estar francamente hipervolêmico, o primeiro dia eu prescrevo 2 litros de soro. Então, não é 1 litro, 500 ml que vai fazer muita diferença, entendeu? Ou se assim, se ele vai tomar muito antibiótico, aí reduz, prescreve 1 litro e vai receber mais 1 litro de outras coisas e tal. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo para não ser ultra restritivo no POI ali. E os cirurgiões não gostam. Isso, tirando o esofagé, os cirurgiões não gostam, eles ficam meio putos. É melhor não. Você não vai pegar briga por causa disso, entendeu? Bom, dito isso, acho que fluido é meio batido, né? Assim, o que eu acho que é mais importante é o que você falou de dieta. Antibióticos, você não entrou em detalhes de profilaxia, né? Se a gente dá dose só intraoperatória ou pós-operatória, ou tem que dar 24 horas? Isso, aqui é um estudo observacional, né? Antibiótico, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, Amanda, parabéns, obrigada pela homenagem do Teletubbies. Na verdade, eu gostei do Teletubbies, tá? Mas obrigada por lembrar de mim. Mas vou falar, isso que eu quero falar, na verdade, acho que é um tema até um pouco mais polêmico, né? Então, aproveitando aí a deixa que o Bruno falou sobre antibiótico, acho que mais do que o que os trabalhos fizeram foram avaliar, né? Antibiótico, acho que talvez até quem sabe mais seja o professor aí, né? Indo mais no Marcelo Parquismo aí. Mas o que eu ia comentar era que o que eu muitas vezes me questiono é que às vezes a gente tem aquele paciente que teve contaminação da cavidade, fez a cirurgia foi tudo ok, lavou a cavidade e vem pra gente restável depois. E aí, né, o que a gente acaba usando às vezes nessa situação, pelo menos assim, pelo mais recordo, é antibiótico aí umas 72 horas, baseado principalmente no stoppage, né? E eu fico pensando, não sei, eu particularmente nunca li, se já foi comparado nessa situação, não dar antibiótico versus dar antibiótico, seria a diferença ou não. Porque algo que eu sempre fico pensando é que se o paciente está estável e a cavidade foi limpa, ele não tem evidência de bacteremia, eu precisaria dar esse tempo de antibiótico, mesmo que curto? Você chegou a ver algo sobre? O professor chegou a ver algo sobre? Rodolfo? Universitários? Alguém? Tipo, se o meu, talvez só fazer a profilaxia, pensando que para mim, né, o mais importante é controlar o foco. Que tipo de situação? Não, tipo, contaminação da cavidade, Será perfurada, enfim, pode ser. O que você acha sobre isso? Deixa o Rodolfo mais lá, mas acho que vai depender da condição aí, entendeu? Se o irmão será perfurado, o cara teve dor, veio pro coisa, ele vai tratar 24 horas, limpar a barriga, tá tudo bem. Olha, eu não vejo por, assim, até acho que, não sei, Marcelo sempre tem coisas a mais aí. Mas eu acho que 72 horas talvez já seja muito pouco, dependendo de com quem você estiver lidando, com o cirurgião, entendeu? Aqui, infelizmente, essa decisão não dá para ser só nossa, muitas vezes, né? Eu não sei o que levou pro stop, você sabe? Você tá falando mesmo chocado, assim ou não? Tá tudo bem, ficou de boa. Certo. Assim, no caso de peritonite fecal, o que a gente tem de melhor evidência ainda é o STOPT, né? Então, assim, tentar separar o que é uma infecção intraabdominal que você resolveu cirurgicamente de uma cirurgia que teve algum grau de contaminação de cavidade, né? Uma infecção intraabdominal, primeiro resolve cirurgicamente, e aí depois a melhor evidência é o STOPT. Era 3 a 5 dias, isso era igual a fazer conforme a clínica, etc e tal, a mediana era 4 dias, né? E é o que a gente tenta fazer na prática, tá? É claro que isso a gente tem uma série de discussões, mas assim, cada vez mais a gente está caminhando, é muito incomum você tratar, mesmo em caso de peritonite fecal, por mais de 7 dias. Eu não costumo mais ver esse tipo de conduta, eu não costumo mais ver, tá? No caso de contaminação de cavidade, assim,
Tá, é porque às vezes o cirurgião chega e fala assim, cara, é uma cirurgia limpa, mas quer um pouco de conteúdo, e tal. Um das nossas grandes batalhas aqui é acabar com o profilêutico, né? Que no particular é muito comum. Então, assim, é o tal do profilêutico. Tipo, a cirurgia foi tudo bem, mas quero deixar antibiótico 3 dias, quero deixar antibiótico 5 dias. Então, pelo menos aqui, o que a gente tem conseguido fazer é primeiro partir junto com a CCIH, isso foi um trabalho importante que eles nos ajudam bastante, não dá mais para ter profilêutico. Então, assim, ou é profilático, tem um guia do hospital de antibióticos profiláticos que fica no HCMed, lá em cima, tá? Se você precisar de algum suporte a mais para convencer o cirurgião, tem esse guia. Estou falando nem de evidência, é o guia da CCIH do hospital. Ou foi uma infecção intraabdominal, isso tem que estar documentado na ficha cirúrgica, de que é realmente uma contaminação grosseira, fezes, etc. e tal. Aí a gente discute. Mas em termos de peritonite fecal, é o stop, que é o que a gente costuma fazer. Esse estudo de avaliar com 15 dias, realmente, assim, graças a Deus, a gente não vê isso mais na prática. Assim, mais de 7 dias para bicho. O que a gente costuma ver muito é assim, sei lá, tinha algum bicho na cavidade, tinha alguma complicação intraabdominal, tinha um líquido lá que não necessariamente era infeccioso, o cara colhe e vem uma E. coli, vem uma Klebsiella. Cada vez a gente valoriza menos isso, sabe? Assim, a maioria dessas contaminações de cavidade, lavou, resolveu, assim. Mas a impressão que fica é que, assim, resolveu cirurgicamente, é que a gente não tem essa evidência, mas resolver cirurgicamente parece ser muito mais importante do que o antibiótico, sabe? O que você vai ter depois é mais a consequência do que algo ativo atuando ali, sabe? Acho que assim, evidência não tem não. Mas, assim, cada vez mais por que a gente está usando antibiótico, né? Por cavidade eu falei. Tem uma situação que eu acho que assim, é relativamente frequente e a gente acaba pecando por excesso de antibiótico, que são as isquemias. Né? Posso só lembrar, gente, assim, você tem uma peritonite, você tem uma isquemia, tem as duas coisas juntas que seja, cresceu o bicho no sangue. E isso é indicativo de você manter antibiótico para o doente. A bacteremia, segundo o próprio Arlen Singer, é um biomarcador de gravidade. Né? Mas, enfim, acho que hoje, já que a gente não tem evidência, pelo menos os 4 dias acaba tratando esse doente. Mas olha, se o doente chegar, o cara teve uma úlcera perfurada, úlcera alta, chega com a cavidade, contaminou, lavou, sutura boa, e pede eu me sinto confortável deixar sem antibiótico, mas sem evidência. Teve perfuração, sei lá, não sei isquêmica de colo, que a gente teve aqui recente. Lavou, tá lavado. Agora, só falar uma coisa que acho que é meio frequente a gente ver, fugir um pouco do antibiótico, desculpa, mas só mudar um pouco o assunto, que é a história de reabordagens. Né? Tudo bem, eu acho que tem doentes e doentes, mas é relativamente frequente aqui no HC a gente vê doente que vem para UTI e fala assim, vamos reabordar em 72 horas. Vocês veem isso com certa frequência ainda, né? Assim, olha, gente, para as cirurgias que ficam na dúvida, aí vem o capítulo drenos também, isso eu acho que fica para o próximo, né? Mas assim, o que a gente tem de evidência hoje, assim, não tem nenhuma vantagem, a gente tem um estudo randomizado, uninacional, mas multicêntrico, do JAMA dos holandeses, de assim, reabordagem agendada, isso não faz vantagem do doente. Assim, a outro motivo deles reabordarem, eu não lembro se era ganho de sopa de 2 ou de 4. Enfim, era um ganho de sopa X. Né? Se o doente piorar das disfunções, você não quer. Acho que, mas independente do número, acho que o conceito é mais importante para a gente. A gente já discutiu essa semana que eu sou um troço grosseiro. Mas se o doente está piorando, quando era para ele estar melhorando, assim, lembrar que pode ter coisa na cavidade. Dreno e som, os dois.
Mas em geral é para ser esse raciocínio, né? Se assim, o cirurgião só colocar o dreno, se ele achar que a anastomose não ficou boa, que ele tem risco de deiscência, aí a função daquilo, primeiro, não coletar e ficar com dor de fixação. Segundo, fazer o diagnóstico precoce. E terceiro, se for tratamento clínico, para orientar a assim, então, dos drenos, assim, fora especialmente, né, porque aqui a gente fala de hospital-escola, então é comum, é muito mais comum ficar dreno do que não ficar, tá, para vigiar a complicação, porque eles acreditam que talvez isso seja maior. Uma coisa importante para o intensivista é lembrar que esse dreno tá lá, porque, assim, passou ali as primeiras 24, 48 horas, onde o risco de sangramento é maior, eu não esperaria, vamos esperar 7 a 10 dias para ver se vai fistulizar ou não, né? Sabe? Então, assim, passou o período inicial ali, que vigiou a maior parte das complicações iniciais, é tirar o dreno, que também é uma porta de entrada para a cavidade, né? Mas lembrar que a maioria das deiscências vai ocorrer depois, né? Em relação à sonda nasogástrica, assim, se você for pegar a questão de evidência científica, ela é muito mais a favor de você não colocar ou de você retirar precocemente. Isso melhora a gastroparesia, talvez tenha uma incidência menor de desmotilidade intestinal também, tá? Mas ainda não chegou isso na prática do dia a dia tão frequente. Depende muito da equipe cirúrgica que você está lidando, tá? Mas sabe-se que, em teoria, porque a maioria desses trabalhos fazem parte daqueles protocolos de ERAS ou Fast Track, pós-cirúrgico, onde eles avaliam 8 coisas do bando gigante, né? Mas os bandos que incluem não usar sonda nasogástrica, o doente recupera a motilidade gástrica e intestinal mais rápido. Então, tem esse conceito de que talvez valha a pena você evitar ou minimizar o uso da sonda nasogástrica, né? E acho que evitar, assim, o atraso desnecessário, né? É porque é aquilo, tudo depende de onde está a cirurgia. Então, por exemplo, colo retal, uma cirurgia que tem baixa incidência de deiscência, né? Como eu falei, menos de 4% faz deiscência. A mediana da deiscência é 12º pós-op, uma deiscência bem mais tardia do que as outras cirurgias. Então, esse doente, na Austrália, por exemplo, 8 horas depois ele está tomando líquido. Tá? Ele não tem por que se ficar postergando dieta para esse doente, tá? Quando você está falando de cirurgias mais altas, ou até mais baixas, por exemplo, ilho anal, aí você já aumenta para uns 10%, tem série de 20% de deiscência. GDP, então cirurgias mais altas, esse é o doente que às vezes você vai segurar um pouquinho. No caso de GDP, você consegue passar uma sonda pós e alimentar um pouco mais precoce, né? Mas, em teoria, não que tenha essa evidência, mas na cabeça do cirurgião, quanto mais proximal ou perianal, mais ele tende a postergar um pouquinho. Mas, por exemplo, o cara fez uma coloretal, não faz sentido ele estar 48 horas em jejum. Assim, isso daí, mais por uma questão de, assim, desnecessário mesmo, sabe? Então, é isso aí também papel do intensivista de trazer essa discussão. Isso o cirurgião sabe, mas tem uma questão que é a seguinte, sei lá, segundo pós-operatório, o cara está distendido, vomitando, nauseado, não vai fazer diferença se eu der ou não comida. Mas esse não é um doente que, assim, o que você vai ganhar em pegar esse cara e dar uma comida para ele, entendeu? Assim, nem o cara quer comer, entendeu?
Então assim, tem um pouco disso também, sabe? Então o cirurgião ainda seguia por exame físico para definir se vai entrar dieta ou não, mas eu acho que tem essa outra questão que é a visão do paciente, né? O cara tá com dor, náusea, vômito, barriga distendida, às vezes o doente mesmo, ele não tem nenhum interesse, a aceitação vai ser péssima, né? A aceitação vai ser muito baixa. Assim, o trabalho clássico lá do Epanic, que era os 7 dias e tal, isso aí ficou, né? Isso aí acabou ficando. Acho que a gente peca um pouco às vezes, e nem sempre o cirurgião se atenta a isso, embora a gente tenha algumas equipes cirúrgicas cada vez mais recentemente, indicando cada vez mais precoce a NPT, mais no sentido de não ficar tão preocupado de quando ele vai entrar em enteral, mas acho que você tem que saber o serviço que você está e a sua taxa de infecção de corrente sanguínea, tá? Mas assim, o que a gente vê muito é a gente não se preparar para esse 7º dia. Até o 7º dia a gente nem olha para isso, vai dar tudo igual, não importa. E às vezes é um doente que claramente vai demorar muito mais tempo para comer. O cara tá estável, já passou a parte mais crítica, assim, não vejo problema você começar antes de 7 dias a NPT, se o cara não vai comer amanhã ou depois, sabe? Às vezes eu vejo o cara, tipo assim, 6º PO, não, mas nós estamos começando água, chá e gelatina hoje. Cara, assim, às vezes você olha o paciente, claramente não é um cara que vai se alimentar bem nos próximos dias, sabe? Então eu também não vejo como uma postergação excessiva, que às vezes a gente faz porque tem esse conceito dos 7 dias, também às vezes desnecessária, né? Assim, a esofagé, você está operando um cara doente, né? Assim, quase sempre esse cara é muito desnutrido, ele já tem um risco de deiscência maior, já é uma cirurgia que dá mais deiscência, a gente já está falando de 15 a 20% de deiscência, dependendo do serviço. E quando dá deiscência, é uma deiscência que complica muito mais que as outras deiscências, né? Mas é extremamente comum que a esofagé venha com a sonda nasoenteral bem lá embaixo. Então eles não têm tanto medo de iniciar a nasoenteral, tá? Mas oral eles costumam postergar pelo menos 7 dias. Isso regra da cabeça, assim, sabe? Não tem um estudo que comparou antes ou depois, tá? Mas é isso, esofagé, realmente o risco de deiscência é maior, o doente é mais desnutrido, então assim, ao mesmo tempo você tem uma pressão para nutrir esse cara mais rápido, e ao mesmo tempo a via oral fica um pouco impossibilitada. Então se é um cara que, por algum outro motivo, você acha que a interal não vai bem, também eu começaria a parenteral já mais precoce. Isso é importante porque, assim, fora, acho que se não me engano no Brasil, teve algum dos anos seguintes que foi a segunda cirurgia mais indicada. Vocês vão pegar, né? Então, assim, embora seja uma cirurgia associada a complicações muito baixas, especialmente, por exemplo, no HC, a nossa UTI a gente faz pós-operativa bariátrica de super obesos ou cara com comorbidades muito importantes, né? Cara, é uma cirurgia que complica pouco, mas qual é a grande questão da bariátrica, né? Quase sempre a deiscência imita um TEP, que eu não sei, assim, é claro que eu sei por quê, né? Porque ninguém pensa nisso, mas assim, o cara tá no, sei lá, 7º dia na enfermaria, como que começa a deiscência? Taquipneia e taquicardia, taquipneia e taquicardia. Aí o cara fala, o cara obesão, pós-op, na enfermaria, taquipneia e taquicardia, 100% acaba no angiotomo protocolo TEP. 100%, isso é clássico. E eu não sei porquê, mas o TEP na bariátrica, embora você tenha um risco alto pelo doente, etc e tal, ele é muito tardio, assim, a mediana é 24º PO. Assim, tem até estudo falando por que o TEP na bariátrica é tão tardio. Tipo, não sei porquê, é uma característica da bariátrica, tá? Assim, 99% das vezes que o residente da enfermaria vem falar, olha, a bariátrica nossa complicou, 5º a 10º PO.
Tá taquipneico, a gente tá descendo para tomotep. Eu já falo, já corta a barriga e pode trazer. Porque, assim, é sempre deiscência. Então, assim, só para você ter uma noção, 98% fazem taquipneia e taquicardia. Febre, 70%, dor abdominal, 60%. E a dor abdominal, geralmente, ela é não é muito bem localizada. Porque, assim, a peritonite, embora a gente tenha na cabeça que peritonite é peritonite franca, peritonite global, você pode fazer uma peritonite do quadrante inferior esquerdo, tá? E, assim, no obeso, isso fica um pouco perdido, tá? Então, assim, quase sempre é deiscência. Quase sempre. Essa característica, quase sempre, na primeira semana, se o cara evolui com isso, cara, assim, 4 anos vendo o mesmo caso toda vez, assim, sabe? E aí vem a segunda questão, que é a seguinte, isso é até importante a gente falar, porque, assim, tomando um pouco do seu primeiro comentário, por exemplo, quando você vai na residência da endócrino, na residência da reumato, por exemplo, o cara vai passar no ambulatório de tudo, né? E aí na endócrino o cara vai passar na hipófise, na adrenal, mas ele sabe que quando ele sair, o dia dele é diabetes. Então ele foca um pouco do estudo dele durante a residência para diabetes, né? Um pouco mais, digamos assim, diabetes e obesidade, né? Na reumato, o cara vai ver doenças absurdas, mas ele sabe que o dia a dia dele vai ser fibromialgia, artrose, etc e tal. E às vezes falta um pouco desse insight nosso, porque assim, o dia a dia fora nosso é muito cirúrgico. Claro que você tem, mas você não vai ficar tocando doença mista na UTI, entendeu? Você vai ver cirurgia pra caramba, porque é o doente que gira rápido, precisa de ir para o hospital, etc e tal. Então, é muito cirúrgico. E às vezes o nosso interesse pelo doente cirúrgico ou pelas complicações cirúrgicas, ele fica muito aquém. A gente fica discutindo ali a acidose tubular renal, mas não sabe manejar uma deiscência, entendeu? E a gente, como a gente sai da clínica, a gente tem na cabeça que é o seguinte: o paciente fez deiscência, aí chama o cirurgião para avaliar correndo. Aí o cirurgião chega lá e ele dá uma conduta conservadora. Na nossa cabeça, o cirurgião tá quebrando a mão, é ruim, o cirurgião vai deixar o paciente morrer aqui na mão. E assim, deiscência, que é a complicação acho que mais clássica aqui, sempre que você puder tratar de forma não cirúrgica, faça isso, entendeu? Então assim, para você tratar de forma não cirúrgica, qualquer deiscência, etc., você tem que ter duas coisas. O paciente tem que estar estável e drenado. Se ele estiver estável e drenado, a melhor coisa que você faz é não abrir, tá? Então, por exemplo, é isso. E aí a gente tem muito essa, cara, é muito comum você ver os caras criticando o cirurgião. Cara, a conduta correta é essa. Se o cara tá estável e drenado, não abre, porque assim, o que você vai ganhar abrindo? Além de mais CIRS, mais disfunção. Aí você vai lá na deiscência e você vai rafiar a deiscência num contexto muito pior do que já fez a deiscência. Então a chance disso abrir de novo ainda é grande, entendeu? Então, assim, a conduta é manejo conservador. A maioria das vezes vai dar certo. O manejo conservador vai ser basicamente drenado, jejum, pelo menos na região, se você puder dar dieta pós, maravilha. E aí hoje surgem essas novas terapias. Então, por exemplo, se é alto, terapia endoscópica, cara, ela acelera, ela não aumenta a taxa de sucesso, mas ela acelera o fechamento. Então é muito comum você ver vácuo endoscópico. Não sei se chegaram a ver na gastro, mas assim, é muito frequente. Então, assim, eu falo isso por quê? Porque às vezes as pessoas me mandam mensagem: cara, eu tô aqui num UTI do hospital tal, vê um cara com vácuo endoscópico, você já ouviu falar? Cara, isso tá muito mais frequente. Primeiro porque é um procedimento que o endoscopista ganha muito, então ele tende a indicar mais, né? Mas assim, em teoria, o que a gente tem de vácuo endoscópico? Ele acelera o fechamento da fístula, ele não aumenta a taxa de fechamento, tá? É uma sonda nasogástrica com a esponja na ponta, só que ela vai ficar ligada na parede, na sucção contínua, né? No dreno de sucção contínua. Tá ali. Então é uma sonda nasogástrica com uma esponja na ponta, isso sai pelo nariz do doente e fica ligado no vácuo da parede, tá? E aí, já fazendo um gancho um pouco de vácuo, que vocês comentaram do vácuo para fístula, né? Já não falando de deiscência, né? Então, só tomar cuidado assim, para fístulas intercutâneas, qual que é o medo, né? Porque assim, o vácuo, como que ele funciona? Esse vácuo que ele faz, ele gera o aumento da perfusão local. Isso ajuda a granular o tecido e cicatrizar. O medo é pressões negativas excessivas, a complicação disso é formação de fístula, né? Então, pacientes com muitas fístulas abdominais, atmosféricas, por exemplo, pode acabar sendo um tiro no pé, né? Mas assim, aqui que a gente está falando de vácuo endoscópico, acho que é uma terapia legal. Primeiro porque você zera o débito dessa deiscência barra fístula, né? Você tampa ela, né? Você aumenta a perfusão local. Acho que por isso que acelera tanto o fechamento. Mesmo assim, quando a gente fala de acelerar, por exemplo, uma deiscência de bariátrica, que você coloca um vácuo endoscópico,
Você vai fazer aí em torno de 8 a 9 sessões para fechar. Cada sessão é uma endoscopia que o cara vai ter que fazer a cada 4 a 5 dias. Fazer isso sem vácuo endoscópico, você vai aumentar esse tempo, tá? E o tratamento é sempre jejum, dieta pós ou NPT, dependendo do que você pode fazer ali, tá? Você pode passar, se for baixo, você consegue fazer vácuo, se for acessível para endoscopia, você consegue fazer vácuo. Mas tem sido cada vez mais utilizado, isso daí tá ficando muito comum. Então eu falo que vocês vão encontrar lá para fora, assim, sabe? Assim, se tá drenado, né, no caso a fístula tá drenada, né, você não tem nenhuma evidência que isso vai piorar, tá? Dependendo, o que eu acho que vale a pena pensar, se é uma fístula de alto débito ou se é uma fístula de baixo débito. Por exemplo, GDP ali, é uma fístula duodenal. Aí eu acho que eu tentaria pelo menos postergar essa dieta ali, sabe? Porque assim, o débito é muito alto, costuma fazer complicação local, o paciente acaba sendo reabordado algumas vezes. Então aí já é pior. Pô, é uma fístula do cólon. Cara, acho que não faz diferença se você der, sabe assim. Mas é um tema controverso, não vou te dar uma resposta certeira absoluta, não. A gente esqueci de falar isso quando o Vinícius falou da história da hipertensão da síndrome compartimental abdominal, da hipertensão intraabdominal. Só lembrar uma coisa, assim, o exame físico, ele tem um valor preditivo muito ruim para fazer diagnóstico compartimental, mas tem um valor preditivo negativo muito alto. Por exemplo, uma barriga flácida dificilmente vai estar hipertensa. Tá? Assim, não é 100%, existem acertos subcompartimentais também. Só lembrar que isso foi descrito pela IDAL, né? Foi escrito aqui no HC, esse subcompartimental. Isso, então, assim, essa é uma coisa importante ter na cabeça. E a outra que, desculpa, a gente acabou cortando o negócio do antibiótico, assim, você imagina o seguinte, tiver um doente com úlcera perforada alta, vai para a cirurgia, vem no pós-operatório, bem ruim e tal, e o bacterioscópio tem foco no policias, BGN e mediduras. Se fosse estável, mas seria instável. Não tem resposta. Só vocês ficariam abismados se o indivíduo simplesmente tirado todo o antibiótico e falar não precisa de antibiótico. Assim, dá para dizer que está certo, dá para dizer que está errado. Eu, pessoalmente, deveria deixar, pelo menos no começo da cidade. Mas tudo bem. Uma coisa que eu fico bastante na dúvida, acho que aconteceu isso no trauma algumas vezes, enfim, contaminou a cavidade com fezes, a cirurgião lava, e depois ele joga um sorinho lá e manda aquilo para a cultura. Você acha que é uma coisa que a gente deve fazer? Assim, na verdade, é claro, uma vez que você tratou E. coli, tem que crescer o resto junto. Né? Mas assim, mesmo sem ter cultura, assim, você está com contaminação, não está chocado, você não bicho no sangue, na fase aguda, sobre anaeróbio, basicamente é bacterióide na cabeça e E. coli. Ter o corpo talvez seja mais um marcador de gravidade que causa assim como as outras bactérias. Eu não sei se eu tiver a experiência aqui no HC é bastante comum de acontecer, tá? O dente já foi metido várias vezes, nem cresce o bicho como quer. Você não está tratando, o dente melhorando. É bastante comum.
pensar, já está na enfermaria. Ouviu? Se alguém mais alguma pergunta aí, não? Aproveitar o momento. Eu acho que isso aqui é super importante, essa revisão da Amanda, que é uma das coisas que vocês mais vão ver como intensivistas por aí, né? A gente não vê porque a gente está na UTI clínica e a gente pega só a cirurgia complicada, né? Quando pega. Acho que é isso, né? Depois se passou dieta, a profilaxia de TEV, eu acho que ficou claro ali também. O dar o imediatamente antes, talvez aumente o risco de sangramento, que é aquele trabalho, né? E também não tem nenhum grande ganho ali. Mas esse medo do cirurgião de ficar esperando, espera um pouquinho, tal, também não tem porquê. 12 horas depois é para estar tomando e acabou, entendeu? Ou talvez até 12 horas antes, né? Então, geralmente não tem que ter muito receio, a não ser que tenha tido uma complicação efetivamente intraoperatória. Se a cirurgia não teve nenhuma complicação objetiva, ok. E o negócio da contaminação da cavidade é isso aí é... Você vai operar o cólon, o risco de cair cocô é grande, né? Pode acontecer, então, mas isso não justifica realmente na antibioterapia, né? E talvez nem estender a profilaxia, porque ele viu, aspirou, acabou, entendeu? Limpou, tudo certo. Se o doente 24 horas depois está meio estranho, aí tudo bem, você repensa o que faz, mas não tem problema. Isso eu vejo muito, eu lá do Nascer eu vejo muito comum, tem uma equipe lá que fala foi tudo bem, não escreve que teve contaminação, mas fala que teve, e aí pede para deixar 48 horas. Entendeu? Então isso vocês vão ver como... Mas é isso aí, vou ser bem sério com vocês. Eu, como intensivista, eu não me importo com isso. São problemas de CCIH. A gente tem que delegar essa responsabilidade para o CCIH, porque senão você fica gerando um conflito com a equipe e acaba ficando pior para você, entendeu? Tô falando isso quando vocês... em outras situações. Então, porque 24, 48 horas de mefoxim tá errado. Dá mais complicação, dá. Mas se você tentar resolver isso na força, vai ser pior para você a médio e longo prazo no serviço, entendeu? Pós-operatória é possível primariamente para infecção de barriga, não para coisa que aconteceu lá no Nesse sentido, a gente tem expectativa era sempre no objetivo da lugar, seja experimental, né? E até lançaram para a coordenadora do escola investigadora. Você fazer uma dose no pré e continuar fazendo no pós até 12 horas, acaba de até 12 horas, foi diferente. Foi muito baixo. Mas isso aqui me marcou da importância da fisioterapia no pós-operatório, que a gente acaba ficando mais o próprio medo do cirurgião, de deambular e tudo mais, e tem alguns estudos, eu realmente esqueci os dados que eu li lá para trás, e mostrou benefício, e agora ainda tá para sair um randomizado também super grande, sei lá o que mostra esse papel deles na UTI. Acho que eles já terminaram de incluir já. Não, ainda não. Vai estar para ser. Assim, só para o que eu acho, o jeitão, ver se o Rodolfo concorda comigo assim. O doente operou, chegou ao final da tarde. Deixa ele com a norinha dele, até de manhã cedo, a não ser que ele realmente a pressão suba e tal. De manhã cedo, esse doente tem que estar sentado na poltrona. E não desliga a nora antes de sentar na poltrona. Não, acho que isso é muito frequente. Aí o pessoal desliga, aí senta na poltrona, ele desmaia, volta para a cama, aí fica sem mobilizar o dia inteiro, entendeu? Então acho que se é aquele doente que deu uma inflamada, que precisou ficar com uma norinha, deixa ele quietinho lá, mobiliza, senta. Se for uma dose baixa não tem nenhum problema, né? Se tiver condições estáveis. Não, em teoria não tem problema. Muda a mecânica respiratória alguma coisa, né? Mas não impede, assim, de você mobilizar, porque o dente ficar no leito parado é muito pior para ele, assim, né? Tanto para complicação respiratória quanto risco para mobilismo venoso. Pois é,
Não, eventração não, né, Marcelo? Eventração é melhor. Mas a cinta. Fala sobre a cinta. É assim, cara, você não vai ver um estudo sobre isso, né? Eu acho que ajuda um pouco com a mecânica respiratória. E tem essa crença aí, mas assim, eu desconheço o estudo, tá? Se tem um estudo que mostra isso. Em relação à fisioterapia em si, mobilização, até fugindo um pouco da pergunta, mas assim, então assim, a gente ainda não tem nada tipo, mobilização ultra precoce é melhor do que, por exemplo, deixar para outro dia, tá? O cirurgião, é uma demanda dele tirar o doente da cama, a maioria das vezes ele pede para mobilizar o doente, acreditando que talvez isso vai gerar menor ilho pós-operatório, embora o único estudo que a gente tenha, o fato de mobilizar o doente não aumenta a atividade mioelétrica intestinal e gástrica, tá? A dúvida é, ao levantar e deambular, se não teria uma questão gravitacional que ajudaria, mas em termos de motilidade, você não aumenta, tá? Isso aí é um estudo bem feito até. Mas assim, é o que a gente faz, né? Assim que o doente pode, tira ele da cama, né? Acho que é o mais adequado aí. Vou só fazer um último comentário, então assim, em termos de pensamento prático, quando você tem um pós-op de cirurgia de alça, que é o clássico, né? Então, assim, em teoria, esse doente, quando chega para a UTI, vai ser basicamente suporte as disfunções nas primeiras 24 horas. Não sangrou, o cara tá bem, enfermaria, o cirurgião vai cuidar dele lá. Se começa a complicar nas primeiras 48 horas, aí eu digo complicação abdominal, né? Então, assim, o que você tem que pensar, em teoria até 5 dias, mas assim, quase sempre vai ser nas primeiras 48 horas. Lesão inadvertida de alça ou deiscência técnica, que é aquilo que a Amanda falou que o cirurgião sabe, tanto que às vezes quando começa a ter uma deiscência precoce, eles ficam bem chateados, assim, com eles mesmos, assim. Então, assim, primeiras 48 horas, deiscência não é para acontecer, tá? Isso daqui é uma questão técnica, espaçamento de linha, tensão de anastomose, alguma coisa assim, tá? Passou disso que a gente vai ter as deiscências clássicas, lá depois do 5º dia, que é a isquemia, doente desnutrido, diabético, ficou muito hipotêncio no intra-op ou no pós-op, isquemiou, a anastomose soltou, tá? Corticoide, essas coisas. Então, nas primeiras 48 horas, o que pode acontecer é isso. Como é muito raro você ter uma lesão técnica, ou uma deiscência técnica, ou uma lesão inadvertida de alça, se o cara passou a noite bem, não sangrou, tá tudo bem no dia seguinte, não tem muito motivo você ficar postergando essa internação na UTI, tá? A maioria das vezes, por exemplo, costumam brincar, né? Veio a esofagia, estubou e tá bem e tal. Você olha assim e fala, beleza, vamos dar alta, porque ele vai ter que voltar daqui 5 dias, né? Porque você já tá esperando que vai acontecer alguma coisa, mas isso não vai acontecer precoce, tá? Então não tem motivo pra você ficar segurando esse cara na UTI ali, porque a complicação vai vir depois, tá? E aí, quando vier, lembrar disso, o cara tá estável, é drenável, dá pra resolver sem operar, vai ser o melhor dos mundos, tá? Eu acho que estamos bem adiantados no tempo aí. Alguém mais alguma dúvida palpitante? Não? Bom, beleza. Amanda, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Você é um overview bem legal. Rodolfo, obrigado. Valeu.